Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael, da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Faze isso e viverás. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente ilustrativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta que, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia ao homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto: faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realizações superiores com a espiritualidade suprema. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientações dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que te apresentei, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse seguir e conduzir pelo caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-me de perceber e confessar-vos a mim. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que no posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e que a sabedoria lhe praticamos em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Então a gente viu a semana passada sobre a importância da prece como um dos meios que a gente tem de começar a ter uma vibração diferente e poder nos desvencilhar das energias negativas. Isso é importante demais, porque a prece, quando bem feita, ela vai trazer duas coisas, e só duas. Não tem uma terceira. É só duas coisas para aquele que faz oração. Ela vai trazer luz para o nosso entendimento da situação que a gente está vivenciando e vai trazer força para a nossa vontade, para que você realize, porque essa luz trouxe esclarecimento para a dificuldade que você está vivendo. O que eu estou querendo dizer é que você não fique pensando que só porque fez uma prece com P maiúsculo, que seu assunto está resolvido, porque não está. É o primeiro passo, mas você vai ter que continuar caminhando. Entenda, todo problema meu é meu, não é do outro, não é de Jesus, não é de Deus, não é do anjo da guarda, não é de ninguém, é meu. Seria muito simples, para não dizer simplório, a pessoa dizer que vai fazer uma prece e o assunto está resolvido. Deus não é um pai tão caprichoso desse jeito, gente. Os problemas que eu tenho, seja provas, expiações ou missões, são algo que eu tenho que trabalhar em mim e por mim, para mim. As dificuldades que acontecem, elas são crescentes. A dificuldade da missão não é tão grande, porque eu já tenho experiência no assunto. A dificuldade da aprovação, ela é de um teor um pouco mais elevado, porque eu ainda não tenho experiência sobre aquilo, eu vou estar começando a aprender. E a experiência que eu vou ter por expiação, essa é muito mais delicada, porque eu já tive chance de aprender, fiz errado, e muitas vezes continuei fazendo errado, e agora eu estou passando por uma nova experiência para ver se faço o certo. Entenda? Eu falei fazer. Fazer quer dizer ação. Aquele que exercita uma missão, ele está fazendo algo produtivo que ele já sabe fazer. Aquele que está passando por expiação, ele vai fazer algo correto diante daquela experiência para que ele saia vencedor. Aquele que está passando por expiação, ele vai fazer algo diferente, educativo, edificante, daquilo que ele fez de uma maneira errada, seguindo
atitudes não edificantes na vida dele. Então, entenda, o que vale como consolidação do nosso patrimônio intelecto e moral chama-se de fazer, é ação, é vontade. Então você está com dificuldade, está apertado, está ficando angustiado, aquilo te incomoda, te gera tristeza, gera insucesso, gera insegurança, gera medo, aquilo está te incomodando. Ora para Deus, sabendo que, se você fizer a oração correta, você irá receber luz. Luz quer dizer algo novo que você não tinha percebido ainda, mas que está ao seu alcance fazer para melhorar. Então ele vai trazer essa luz, e trazendo essa luz vai trazer também energia extra para que você, usando a sua vontade, sinta cada vez mais envolvido a continuar praticando aquilo que vai te trazer solução para os teus problemas. É isso que acontece. Não pense que você vai conseguir outra coisa da prece porque você não consegue. O resto é engano. O resto é ilusão. O resto é você querer derrogar a lei de Deus. E isso não vai acontecer. Então, quando Kardec pergunta, a prece é agradável a Deus? Ele fala, a prece é sempre agradável a Deus. Porque traduz um ato de submissão. Aqui a gente sabe que está recorrendo. A gente sabe que vai trazer solução para os nossos problemas. A gente sabe que esse ser que nos criou nos ama. Então ela é sempre agradável a Deus. Porém, melhor do que a prece são as boas ações. É você fazer o que é certo. Então, compreenda isso. Porque às vezes as pessoas acham uma entidade muito simplista que, ora por mim, como que diz, ora por mim e está resolvendo o meu problema. Não esquece de mim nas orações, tá entendendo? Vai tomar os passos que resolve. Não! Passe, água purificada, prece, atendimento fraterno. Não, isso não vai resolver nada. Nada. Isso pode trazer um pouco de alívio e um esclarecimento melhor para que você faça a sua parte. Eu já falei para vocês, mas eu torno a repetir porque os exemplos são muito bons, sabe? Quando você vê lá no livro Missionários da Luz de André Luiz, quando ele fala a respeito dos passes, e que ele está estudando lá, e chega um auxiliar diante do superior e diz, olha, chegou o fulano aqui que está na 10ª vez. E André Luiz pergunta, mas o que é isso, 10ª vez? E ele explica, 10ª vez quer dizer que nós aliviamos o problema dele 10 vezes consecutivas. Nessas 10 vezes consecutivas, ele teve instruções, participou do Evangelho, recebeu luz para o entendimento, para que ele mudasse a maneira de viver e de encarar a vida. Porém, ele não mudou. Então, a partir de agora, o alívio será cada vez menor. Porque nós estamos aqui para ajudar os que sofrem e não para fortalecê-los em seus vícios. Vou repetir. Eles estão aqui para ajudar os que sofrem, não para fortalecer em seus vícios. Se você tem a oportunidade, e Deus te dá, luz para o entendimento. O que a gente está fazendo aqui agora é luz para o entendimento. O que a gente faz junto aqui agora, em oração, é trazer não só luz, mas força para a vontade, para que você se sinta revigorado para fazer as coisas certas. E você não faz, não conta com a espiritualidade superior. Porque são 10 vezes consecutivas que você menospreza, porque você tem um negócio chamado de indiferença. E a indiferença, ela abre no teu campo mental as portas do auto-engano, que são 3. Primeiro é ganho secundário. Segundo, são crenças limitadoras. E terceiro, é mudanças bruscas e intempestivas.
E isso você pode ter certeza que a espiritualidade superior não vai estar do teu lado para ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Então, compreenda, a prece que traz alívio, luz e força para a tua vontade. Você é que vai ter que executar. Porque o problema é seu, não é dos outros. Então você, diante disso, vai ter que praticar boas ações. É difícil praticar boa ação? Vamos lá. É difícil você cuidar do seu corpo? Você não sabe que tem que fazer atividade física? Você não sabe que tem que fazer boa alimentação? Você não sabe que não tem que ficar acima do peso? Você não sabe que tem que praticar higiene corporal? Todo mundo sabe. Você não precisa de um fisiculturista para fazer. Como é que eu vou fazer aquilo? Não é isso que a gente quer. A gente quer que você faça uma caminhada. Que é aí que a gente define sedentarismo. A gente quer que você se alimente nos horários certos, da maneira correta, sem inventar firula, sabe? Porque tem gente que inventa firula para tudo. Para comer, eu tenho que comer tanto isso, não, ninguém está aqui para isso. Você tem que ser a luz daquilo que você está fazendo com você. E não querer ficar subjugado a regras alimentares prescritas de uma maneira até desumana. Não, você pode cuidar melhor do seu corpo. Isso é uma boa ação. Você não pode ter um relacionamento melhor dentro da sua casa? Você não pode ser mais gentil? Você não pode ser mais educado? Você não pode ser mais carinhoso? Você não pode ter a capacidade de escutar melhor o outro? Você não pode ter a capacidade de querer abdicar do seu domínio mental dos outros e muitas vezes abusando de poder dentro da sua casa? Porque relacionamento conjugal, a gente já falou para vocês, é horizontal. Será que você está tendo um relacionamento horizontal com a sua esposa ou com o seu esposo? Ou será que você está querendo estar sempre aqui em cima e eu estou aqui, eu mando? Isso é poder, entende? Isso é subjugação. Isso é doença. Isso é boa ação, você saber ser igual com o outro, sabe? Você não pode ser também gentil, educado com seus filhos, ter um pouco mais de dedicação para eles? Quem não pode fazer isso? Todo mundo pode. Você não pode sentar para escutar mais seu filho? Você não pode brincar com ele? E do ponto de vista social, como é seu comportamento no seu trabalho? Você não pode trazer também essa gentileza, essa bondade no seu trabalho? Eu estou falando de gentileza, e eu me lembrei agora do trabalho do Richard Davidson. Esse é um dos 100 personagens mais importantes do mundo. Não é qualquer um, é do mundo. Essa criatura que passou por grandes dificuldades na vida, ele era professor de Harvard, entrou no quadro depressivo, e como ele não conseguia se libertar, ele abandonou tudo. Tudo. Ele disse, não é assim que eu vou encontrar a cura. Foi lá para o Tibete, começou com o Dalai Lama, entende? Eu preciso me integrar melhor para vencer isso. E ficou lá estudando um tanto lá com os seguidores do Dalai, e ele venceu a dificuldade, depois voltou, readquiriu sua cátedra de médico, em outro local, lá dos Estados Unidos, e montou uma série de trabalhos fantásticos, sabe? E ele mostrou o seguinte, a primeira grande descoberta dele foi essa, sabe? Todo ser humano de parto normal, aos 6 meses de vida, ele desencadeia nele o que a gente chama de circuito da bondade e da gentileza. E que se esse circuito não for estimulado, ele começa a entrar em decadência na ordem de estímulos que chega a seu cérebro. Ele fez experiência em toda a Terra, com as raças, várias etnias, sempre do mesmo jeito. 99% das crianças têm esse circuito ativado, você vê, parto normal. Prematuro não tem. Prematuro é um desenvolvimento já diferente. E ele, depois que ele começou a ver que usando ressonância funcional, ele conseguia fazer com que a pessoa reativasse o circuito da bondade.
E é interessante que ele, eu estou falando de documentação científica, tá, gente? Eu não estou falando, não estou viajando em maionese, não. Se você quiser, digita lá, Richard David, Circuito da Bondade, da Gentileza, aparece tudo lá, os trabalhos dele, tudo direitinho, entrevista que ele fez no Brasil e tudo, sabe? E ele mostra que em uma sessão de terapia para reativar esse circuito, ele fazia dosagem de DNA inflamatório antes da sessão e depois da sessão. Todas as vezes antes da sessão e depois da sessão, a quantidade de DNA inflamatório, que é o que causa doença, caía. Ele conseguiu provar, do ponto de vista científico, com ressonância funcional, que o circuito da bondade está reativado em 2 semanas de terapia. 2, sem uso de medicação, gente. Qualquer pessoa reativa esse circuito da bondade e da gentileza em 2 semanas, desde que queira e trabalhe. Então, quando eu falo para vocês, você não poderia ser mais gentil, educado dentro da sua casa? Eu não estou falando besteira, eu estou falando de uma documentação científica que diz que isso acontece. É só isso que eu estou falando para vocês. Então, você não pode ser mais gentil, educado, dentro do seu trabalho, cooperando, colaborando. Quem não pode? Isso são boas ações. Então, entenda que é isso que Kardec falou, que ele recebeu as preces. A prece é sempre importante a Deus, mas melhor do que a prece são as boas ações. Isso tem documentação científica hoje. É isso que vale. Você acha que um espírito obsessor vai ficar junto de você fazendo boas ações? Lógico que não, porque se ele ficar junto, ele não é um espírito obsessor, ele é um protetor. Então você está com energia negativa, você sabe que tem isso, você está perturbado, você sempre tem angústia, você tem aquelas 4 sintomas que a gente sempre falou, né? Você tem a desconfiança, a insegurança, doença de pequena monta, os insucessos, que essas 4 coisas sempre andam juntas, sabe? Nas influências negativas. Você sabe que está passando por isso? Pô, meu, não fique só pensando que vai fazer oração, tomar passe para a casa espírita, ou para um templo, ou para o pastor. Não, isso vai trazer luz, vai te trazer alívio, isso vai trazer força para que você faça alguma coisa. Porque você é quem pode fazer por você, você é dono de você, não sou eu, nem é os outros, nem é o obsessor, meu. O obsessor está só sugerindo e interferindo, você é que está aceitando e se deixando levar por ele. Então acorda. Está ruim? Está ruim. E daí? Você está colhendo hoje o que você construiu até hoje. Está ruim hoje? Foi o que você construiu. Quer melhorar? Faça algo diferente. Porque loucura é eu repetir a mesma experiência querendo ter um resultado diferente. Como é que eu vou ter um resultado diferente repetindo a mesma experiência? Isso sim é loucura. Faz algo diferente. Você tem dentro de você esse circuito da bondade e da gentileza. Está ao teu alcance desenvolver isso. Você pode praticar essa gentileza, essa bondade, nos 4 pilares de provas, expiações e missões que a gente está passando. É você com seu corpo, você com seu cônjuge, você com a sua família e você no meio socioeconômico. Então comece a fazer isso. Eu não tenho vontade. Ninguém está querendo dizer que você tem vontade ou que não tem vontade. A gente está querendo dizer que você tem deveres a cumprir. E é isso que Deus espera de você. Que você cumpra deveres no caminho do bem. Qual é o único caminho que Deus fez para os filhos dele? O caminho do bem. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Praticar boas ações. Eu estou no caminho do bem. E é difícil compreender. Mas não. A maioria das pessoas ficam presas no auto-engano. Que a gente chama de ganho secundário. Ganho secundário são 2 movimentos de ganho secundário. O primeiro é a acomodação. É aquela pessoa que, não, reza para mim. Eu não preciso, eu não dou conta de rezar, sabe? Reza tu para mim. Vai lá dar os passos, entende? Isso é ganho. Ela quer só sugar a energia. Ela não quer fazer por onde trabalhar, nem conquistar nada. Os outros é que tem que fazer para ela. É isso que se chama de acomodação.
Como se Deus tivesse errado com ela, acertado com o mundo todo, e o mundo todo vai fazer tudo para ela, tá? Isso chama-se de auto-engano. Então saia da acomodação. É como eu falei, você está ruim hoje porque você fez tudo, está conquistando isso hoje. Quer fazer algo diferente? Saia da acomodação, vai estudar algo diferente, porque Deus vai trazer luz para o teu entendimento. Vai, mas você tem que ir atrás. É a doutrina espírita, está estudando, está lendo, está gastando fosfato, está procurando compreender para que aquilo venha te trazer algo de bom para que você faça, porque essa é a finalidade do estudo. Se você não está fazendo isso, você está acomodado, e acomodado é porque você quer ter ganho secundário. Isso não é legal. E o pior é que depois que está acomodado, ainda usa o segundo passo do ganho secundário, que é o coitadinho de mim. Olha como eu estou sofrendo, coitadinho de mim, reza para mim, ó, coitadinho de mim, vem, vai na minha casa, não aguento nem sair de casa, vai lá, entende? E o pior é que tem uns trouxas que ainda vão. Ele está por acaso paralítico, como por aí. Olha, você já ouviu falar do gigante deitado, não já? Já ouviu falar de Jerônimo, já? Quem não for, digita lá, Jerônimo, gigante deitado. Vai ver a vida dele. Vai ver. Que levou a vida toda em cima de uma cama, que não conseguia nem sentar, cego, sempre sorrindo, fazendo palestra por tudo que é canto do Brasil inteiro e no exterior também. Esse sim, paralítico, mas ele ia nas casas e ia para dar palestra, ensinar e incentivar as pessoas. Pô, meu, se ele faz isso, por que os outros não vão fazer? São coisas que você tem que entender, sabe? Se um fez, é porque todo mundo tem condição de fazer. O que é que tem que colocar em prática, meu? Então sai dessa acomodação e para com essa história de coitadinho de mim, porque isso é auto-engano. E é como os Espíritos falaram para André Luiz: nós estamos aqui para ajudar os necessitados, não para fortalecê-los em seus vícios. E auto-engano é vício mental, paralisante. Aí quando sai dessa ganho secundário, entra nas crenças limitadoras, faz tudo junto, sabe? Eu não dou conta, eu não sou capaz. Como que não dá conta, eu não é capaz, se um aleijado vem e faz? Uma pessoa que é cego vem e faz. Uma pessoa que não consegue nem se mexer de tanta dor que sente, vem e faz. Então larga a mão de sair dessa crença limitadora, entendeu? Então ficar como o outro, eu nasci para sofrer, deixa eu sofrer, como se ficar sofrendo fosse resolver alguma coisa. Sofrer por sofrer não resolve nada de ninguém. Põe isso na cabeça. A expiação, para ser bem aproveitada, tem que gerar reparação. A reparação é o que muda a minha sintonia mental. É ela que vai fazer eu sair da expiação para me tornar uma pessoa melhor. São as boas ações quando está a reparação. Então põe na tua cabeça, circuito da bondade e da gentileza, todos nós temos. Pergunte para você o que é que você está fazendo do seu. Porque cada vez que você vai fazer algo instrutivo, no intuito de reativar esse circuito, entenda, a carga inflamatória do seu corpo muda, diminui. Isso quer dizer, a doença diminui, a saúde começa a aumentar. E cada vez que você fizer mais isso, em 2 semanas, o circuito da tua cabecinha lá, da bondade, está reativado. Isso é, você está começando a tornar esse circuito um hábito na sua vida. E tudo aquilo que eu construo com hábito na minha vida de hoje, será um instinto que eu terei na encarnação vindoura. Então eu estou dando o primeiro passo para que a próxima encarnação eu já tenha mecanismos de defesa e de aprendizagem no sentido de fazer o que é bom, o que é belo. Então compreende isso. Está ruim para você fazer prece? Como as pessoas falam, não entendo que é ruim. Às vezes também fica ruim para mim, entende? Dependendo das angústias da vida, fica ruim. Entende? E eu já falei para vocês, o momento mais difícil da minha vida, caiu um livro na minha mão assim, que eu não sei de onde é que veio, mas caiu.
entende? Que chamava coragem da fé. E foi aí que eu encontrei a salvação. Então, entenda, Deus sempre ajuda a gente. O que a gente precisa, entende, é começar a praticar boas ações. Então você pode, por si mesmo, fazer isso. Quando Kardec pergunta, pode a pessoa por si mesmo vencer qualquer quadro obsessivo? Sim, por si mesmo, sim. O que lhe falta é vontade. Ele falou que faltava prece? Não. Falta vontade. Essa capacidade que você tem de querer e de escolher. Fazer ou deixar de fazer qualquer coisa do ponto de vista objetivo ou subjetivo. É isso que nos falta. Ter vontade para reativar o nosso circuito da bondade, da gentileza, da generosidade. Você pode fazer isso todo dia, o tempo todo, até aqui agora. Porque à medida que você for pensando aqui agora, nesse sentido que a gente está falando, olha o que é que acontece, que é o que a gente vai estudar hoje. Gerando vibrações de alto teor, a oração edifica a paisagem psicofísica, não somente de quem padece a alienação obsessiva, quanto do agente causador, a longo prazo, despertando-os para realidades novas. Então, olha o que ele presta atenção, o que eu falei, o que ele diz aqui, né? Vibrações de alto teor. A oração modifica a paisagem psicofísica, psico da mente e física do corpo. São vibrações novas, que está trazendo algo novo para a gente. Quando eu te falo que essa experiência diz que em 2 semanas você reativa o circuito, porque ele já é teu, ele existe, você já usou, aquilo faz parte de você, você está com ele bloqueado, você vai desbloquear. Então a atividade mental tua vai repercutir no teu físico, no teu cérebro, algo novo que está sendo reativado para que você consiga se libertar das energias negativas. É assim que funciona. E olha que interessante, sabe? Não é só você que está tomando essa iniciativa, não. Aqueles que estão junto contigo, mesmo que estão te desejando mal, recebe essa influência diretamente. Porque a gente falou, chama-se de intercâmbio mental. A coisa vem e volta. A coisa vem e volta. Então, se ele manda ruim para mim, eu posso mandar bem para ele, volta para ele e fica com ele também, está entendendo? Então, olha que beleza da coisa. Você toma uma iniciativa dessa de fazer o bem para alguém que está no caminho errado. Projeta esse bem para ele. Você já imaginou o que é que vai acontecer com a tua atmosfera espiritual? Você já imaginou que essa pessoa que está te querendo fazer mal, ela tem muitos amores na vida dela? Você já imaginou que ela tem pai, tem mãe, tem esposa, filho, e tal, uma encarnação, três encarnações? Você já imaginou a população de entidades boas que estão lá esperando uma oportunidade para ajudar essa criatura? Você já imaginou a gratidão que esses irmãos bons vão ter para com você, porque vai estar sendo através de você que ele está sendo beneficiado? Já imaginou isso? Máscara de ferro, por exemplo. É por aí. A máscara de ferro é um exemplo do Divaldo. Entende? Quantas energias boas que não estavam ali em volta dele, e hoje é um grande amigo dele. Então, entenda, pelo amor de Deus, gente, o lado positivo da gente é abundante. O que falta é você caminhar. A dor, quando nos chega, não é para causar mal. O sofrimento que eu tenho não é para que eu fique me maldizendo comigo mesmo naquilo que está. Não! É algo te convidando a você mesmo, que você fez errado ontem, para que você comece a fazer certo hoje, porque existe uma população imensa da espiritualidade para te ajudar. Inclusive os parentes daqueles que estão querendo te prejudicar. Então, é isso que ele está dizendo aqui, sabe? Então,
esse benefício que eu vou fazer para ele, e vai fazer. Porque não se iluda, fica gravado no campo mental dele. Mesmo ele não querendo praticar, aquilo está gravado, aquilo está sendo lembrado. E as próprias entidades boas que estão à volta dele, que ele não percebe, começam a projetar telas mentais naquele bem que está sendo direcionado para ele. E assim vai vencendo as energias negativas. A coisa é desse jeito que funciona. E é assim que a gente deve ter esse entendimento, para que você se sinta motivado. Que esse estímulo venha te trazer motivação, para que você faça. Porque a dor é sempre desse jeito. São estímulos. A motivação é sua. O estímulo vem de fora para dentro. A motivação está dentro de mim. E essa motivação vai estar dentro de mim porque eu entendo, eu compreendo e eu sei que eu posso fazer. Então, se eu sei que eu posso, por que é que eu não vou fazer? Então, o que acontece é isso quando você faz a prece, sabe? Não só a sua paisagem psicofísica está sendo ajudada para aquela pessoa que está alienada, mas também para todos aqueles que estão relacionados com eles. E é assim que funciona. Então, veja como fica diferente a nossa capacidade de entendimento quando você vê a coisa como realmente é. Então, vamos bem dizer as dores que nos chegam. Como está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, como está bem-aventurados aflitos. Vamos bem dizer, porque é uma maneira da gente ter progresso espiritual. É uma maneira de você praticar fraternidade com aquele que está te prejudicando. É uma maneira de você praticar a caridade com aquele que ficou para trás e que Deus te permitiu que chegasse até você para que você trouxesse ele para o caminho do bem. Entenda? Isso acontece conosco não só entre você que está aqui e esses irmãos que estão agora me perturbando. Eu vou lembrar para vocês uma mensagem que está no livro de André Luiz, dos domínios da benignidade. Lá para o final do livro, eu não me lembro dele no nome do capítulo, André Luiz vai ver uma reunião mediúnica equivocada, onde não se trabalha direito, onde se comercializa a mediunidade, onde tem um orientador lá daquela reunião, sabe? E quando ele chega, encontra um bom espírito, e ele já conhecia o Aulos, e Aulos diz, e aí? Ele diz, olha, tenho feito de tudo. Tenho levado livro, tenho levado panfleto, tenho levado pessoas encarnadas para conversar com o dirigente, com as pessoas aqui. As coisas chegam até eles, mas eles não valorizam. Eu estou falando isso porque até uma reunião que não é edificante, a espiritualidade superior tem alguém lá para ajudar e direcionar o caminho dele. E Aulos fica entristecido com uma coisa e vai mostrar André Luiz. Ele começa a mostrar aquela comercialização toda entre encarnado e desencarnado, né? E no final do capítulo, André Luiz diz, e aí? E agora? Eu disse, bem, eu prevejo que no futuro esse dirigente vai reencarnar e vai trazer como filhos esses aqui que estão com ele, que ele não colocou no caminho do bem. E junto com esses filhos vão vir outros que também participam disso, para que ele eduque no caminho do bem. Não é interessante isso? Pois é. Nossos filhos não são santos, mas são nossos filhos, porque tem vínculo afetivo conosco. Dá para perceber isso? Então você está vendo seu filho que está pisando no seu carro? Não reclame. Agradeça a Deus, porque você vai estar tendo a oportunidade de direcionar o caminho do bem. E quando você tiver muita dúvida sobre isso, você abre uma página do Evangelho que diz Laços de Famílias e Ingratidão dos Filhos, e lê lá o que é que Santo Agostinho fala. Porque é assim que a coisa acontece. Então, se nesse caso aqui, entre obsessor e obsidiado, eles começam a ter uma complicação muito grande, e isso é levado para o mundo espiritual, provavelmente numa próxima encarnação, eles podem vir como irmãos. Podem vir com outro vínculo afetivo com o outro.
para que se trabalhe o caminho do bem. Então, põe uma coisa na tua cabeça. Se Deus te deu a oportunidade de você refazer caminhos na estrutura que leva ao bem, faça. Porque se você não fizer, você está marcando um encontro novamente com essa pessoa na próxima encarnação. O importante é você fazer sua parte. Se você faz sua parte e o outro não faz, paciência. Você vai adiante e o outro fica. Mas se os dois não fizerem a parte que compete, ou você não fizer a sua parte, você vai trazer essa pessoa na próxima encarnação. André Luiz fala isso na animação e reação da história do Ideu. Que Deus se desvirtuou da família e foi atrás de um amante. E lá o Silas mostra para ele, olha, então, Antonina, acho que é Antonina, ela, se conseguir superar, ela vai adiante e o Ideu fica para trás. Aí ele fala, mas como vai ficar para trás se ela foi adiante, ela é um espírito mais elevado do que ele? Pois é, mas a imagem mental dele é que ela está sofrendo muito pelo mal que ele fez para ela. Ele não vê a realidade dela, mas vê a realidade do que ele fez para ela. Aí ele fala, mas se ela foi adiante, como é que ele vai resgatar? Existem almas também com o mesmo comprometimento, na mesma faixa vibratória, que ele vai atrair para junto dele, no intuito de refazê-la no caminho do bem. Aí ele vai estar me libertando a ideia equivocada dele, que ele gravou no mal que ele fez. Então é assim que as coisas acontecem, sabe? Então tudo aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, é como diz o João, né, o apóstolo João, a tudo dai graça. A tudo dai graça. Porque é com esse pensamento que a gente dá graça, que você está sabendo aceitar a vontade de Deus na sua vida. A gente fala toda vez no Pai Nosso, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Não fala assim. Pois dai graça àquilo que a vida te oferece, que a vida que você tem é a vontade de Deus. É a vontade de Deus com o corpo que você tem. É a vontade de Deus com o pai e a mãe que você tem. É a vontade de Deus com a esposa, com o esposo. É a vontade de Deus com os filhos. É a vontade de Deus na cidade onde você está, que proporcionou o meio de você viver socialmente. Então, isso é a vontade de Deus. Vai reclamar? Acho bom não fazer isso. Tem uma das orientações que eu vi, é muito engraçada, sabe? Ele diz o seguinte: quando a pessoa chega para reclamar de alguma coisa, ela deveria pensar antes de reclamar. O que é que vai acontecer se eu ficar sem isso? Você vai reclamar da mulher? Pensa se você ficar sem ela. Vai reclamar do filho? Pensa se você ficar sem ele. Como é que vai ser sua vida? Está reclamando do trabalho? Fica desempregado. Antes de reclamar, pensa só nisso. O que é que vai acontecer comigo se eu ficar sem isso que eu vou reclamar? Pensa. Mas pensa com clareza mesmo, para ver se você ainda vai reclamar. Não reclame, porque a vida que a gente tem é a vida que Deus deu para a gente de acordo com o nosso merecimento. Até essas perturbações que nos chegam, a gente sabia de antemão que elas iriam chegar. Quando você lê essa passagem, Laço de Famílias e Gratidão dos Filhos, Santo Agostinho explica direitinho isso lá. Ele que a pessoa, quando vai reencarnar, sabe daquelas perturbações que ficaram para trás, que iam chegar, e ele é preparado para isso. Iriam chegar para ele colocar no caminho do bem. Então é assim que a coisa funciona. Eu tenho um paciente, doutor, eu já estou no 6º casamento e não vai dar certo. Eu digo, meu filho, o problema não é o casamento, é você. É você que é o problema. Quem você encontrar vai estar te proporcionando o meio de você fazer diferente, meu. Agora você não faz, fica querendo fugir, vai chegar na 7ª, se você não mudar, vai ser do mesmo jeito, entende? E aí vai. Porque a vida é isso. Até você aprender o que a vida quer te ensinar, você vai passar pela mesma experiência. Até
até você aprender. Então você teve conflito aqui, não fez o bem, na próxima encarnação está lá de novo, para aprender a fazer o bem. É assim que a coisa acontece. Vai ser através de experiências que a gente vai crescer no caminho edificante da vida. Então aproveita e não reclama. Não reclame. Veja o que você pode fazer de melhor diante daquilo que está sendo sugerido para você. Porque é assim que a gente vai melhorar. E cada passo adiante que você der, entenda, você está construindo bem para você e para aquele outro. Até se ele estiver desencarnado. Então você está tendo conflito em casa com o filho, você continue fazendo bem. Não interessa. Aquilo que você está fazendo da maneira correta, está chegando até ele. Ele é um espírito rebelde, não tem problema. Está chegando. Aos poucos, ele vai absorvendo aquilo. E é assim que acontece, sabe? Tem uma coisa muito interessante hoje em dia em psiquiatria. É sobre os transtornos de personalidade. Se tem uma coisa que a gente aprende, a primeira coisa quando vai estudar transtorno de personalidade é que não tem tratamento medicamentoso. Não existe. Não existe. O único tratamento para o transtorno de personalidade chama-se de psicoterapia. E a única psicoterapia cientificamente documentada que tem eficácia é a terapia cognitivo comportamental. E se você for ver as pessoas que têm transtorno de personalidade, que você já conheceu na sua vida e vê o transcorrer da vida dela, todas elas melhoram com o transcorrer da vida. Porque a própria vida vai lá, ó, mostrando bem, ele vai sofrendo, e ele muda a personalidade dele, sabe? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem que tratar hoje em dia é o transtorno borderline. Entende? Antigamente, uns 20 anos atrás, a gente não tinha perspectiva. Hoje em dia tem um monte de terapia com efeito positivo. Então, que a gente aproveite essas coisas. Chama terapia cognitivo-comportamental. Olha o que é que significa. Cognitivo, conhecimento. Vai trazer um conhecimento novo. Luz para o entendimento. Comportamental, quer dizer que você vai colocar no seu comportamento. Força para a tua vontade. Deu para entender o que é que significa terapia cognitivo-comportamental? Luz para o entendimento e força para a tua vontade? Deu para entender que isso você conquista na oração? Que Deus é o psicoterapeuta que está ao teu lado mostrando luz para o entendimento e força para a tua vontade? Quer gastar dinheiro com psicólogo? Gasta. O resultado também vai ser bom. Está aí, ó. São muitos pacientes. Eu não vou dizer para todo lado, vai estudar no doutor. Não. Vai fazer terapia cognitivo comportamental. Entende? Eu sei que ele vai ter um resultado positivo com isso. Então é assim que a coisa acontece. Então, do mesmo jeito que tem a obsessão entre encarnados e desencarnados, tem a obsessão de encarnado para encarnado. Toda vez que o seu esposo está aqui em cima e a mulher está aqui embaixo, isso é uma subjugação. Entenda que isso é subjugação. E você tem que mostrar com sua vontade que você não vai ser mais subjugada, uai. Entende? Você tem que sair desse negócio doentio. Você não pode se acomodar com isso. Porque se você se acomoda, você entra na cima do coitadinho de mim. Entende? Então, compreenda as coisas como são. Entende? Do mesmo jeito é filho, relação de filho com pai, relação de filho com filho, relação entre amigos, relação no trabalho, onde você tem um gerente que está lá em cima e que pisa na goela de todo mundo aqui embaixo, subjugando. Isso! O comportamento é o mesmo. Faz o bem. Desencadeia esse circuito na tua cabeça da generosidade e da bondade. Está fazendo mal para você? O mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, mas o mal que eu faço com o mal que os outros me fazem. Então o que eu faço bem é uma oportunidade que Deus está te dando para você consolidar em você o circuito da bondade e da generosidade. Isso vai te tornar melhor. Então, quando eu faço o bem, o beneficiado sou eu. Em contrapartida, quando eu faço o mal,
É eu querer tomar veneno querendo que o outro morra. Não vai dar certo. Então, compreende isso, porque isso é acessível a cada um de nós. A prece é importante? Muito. Mas o que vai trazer resultado para você é a sua ação. Então, vá agir no caminho do bem. Fazendo isso, você está se melhorando. Você está modificando o seu padrão vibratório. Aquele intercâmbio mental que estava aqui entre você e a inferioridade, você está deslocando para o intercâmbio mental entre você e a superioridade. Vai ainda ter influência? Vai, porque as coisas são desse jeito. Isso é importante, você entenda que é seu cérebro que está sendo a via comum dos fatos. O cérebro da gente é interessante, sabe? A gente costuma comparar, quando você está mudando de hábito, como se você estivesse num campo gramado, e o hábito é aquele local onde não nasce grama, de tanto que você andou ali, sabe? O hábito é isso, você está ali naquele caminho, não nasce uma graminha, cheio de grama em volta. Você quer mudar de hábito, você tem que andar por um outro caminho. E à medida que você vai andando por outro caminho, aquelas graminhas vão morrendo. E vai começando a nascer. A coisa não acontece de imediato. É preciso esforço, suor e lágrima, como está no livro dos Mensageiros de André Luiz. Qualquer modificação edificante na sua vida é preciso esforço, suor e lágrima. Esforço para você usar a vontade naquele caminho novo. Suor porque você vai ter que largar os prazeres que você tinha daquele hábito antigo e que você não quer ter mais, mas você tem um negócio que a gente chama de dependência. E toda dependência, eu tenho uma síndrome de abstinência. Então, eu vou ter síndrome de abstinência daquele vício moral que eu tinha. À medida que eu vou começar a sentir prazer edificante, no vício correto que eu estou começando a construir. É assim que você vai perguntando a coisa. E à medida que você mais vai construindo um caminho melhor, que vai matando aquelas graminhas para formar aquela rota, e aquelas outras vão sair na graminha, a abstinência vai diminuindo. E à medida que vai diminuindo, eu vou esquecendo o que não é edificante e vou começar a viver aquilo que é edificante. Então, por isso que a gente fala, para você mudar, você precisa de visão. Uma visão nova, que te mostre o que é correto, o que a tua lógica diz, é por aí, meu. Visão, disciplina, porque eu vou fazer algo novo, até eu sentir prazer do que isso novo. Disciplina, então eu vou seguir essa regra. Vai chover canivete, mas eu não vou fazer mais aquilo. É disciplina e comprometimento. Eu não vou me permitir licença moral. Comprometimento é quando você não permite licença moral. De dizer, mas eu fiz a semana inteira, no final de semana eu posso voltar para fazer aquilo. Não. Isso é licença moral, faltou comprometimento. Isso aí você está criando máscara para você não está sendo uma pessoa honesta consigo mesmo, e Deus sabe que você não está sendo honesto, sabe? Então, visão, disciplina, comprometimento. Esforço, suor e lágrima. São essas coisas para que eu mude para um caminho edificante. Entende? Se você for ver direitinho, a visão, a disciplina e o comprometimento vem de fora para dentro. O esforço, o suor e a lágrima vai vir de dentro para fora. Então, eu tenho que juntar essas duas coisas para me tornar uma pessoa melhor. E à medida que eu estou fazendo isso, toda a atmosfera espiritual que me envolve, toda ela, que é negativa, que estava viciada junto comigo naquele caminho que não é edificante, estão sendo trazidas também para o caminho edificante da vida. E aqueles que não quiserem seguir o caminho edificante da vida, vão ficar para lá, e você fica para cá. Só para terminar o que eu estou falando, Chico recebia de um rapaz de São Paulo, que o filho tinha morrido, ele pegou uma psicografia e ficou muito agradecido a Chico. Ele levava sempre um caminhão de comida lá para Chico. Aí minha irmã chegou para ele e disse, olha,
Emmanuel me disse aqui que se você fizer evangelho no lar toda semana, com 5 anos você vai ter uma grande surpresa na sua vida. Ele já era espírita de carteirinha, pegou aqui o filho, depois de 5 anos a casa dele foi assaltada e levaram as joias da família. Aí ele foi perguntar para o Chico, né? Chico, você falou que eu tenho uma família, eu disse, eu vou, chega lá e rouba as joias da família toda? Eu disse, pois é. Naqueles 5 anos que você passou fazendo evangelho, a grande maioria dos espíritos inferiores que estavam vinculados àquelas joias, de várias e várias encarnações, foram todos resgatados do caminho do bem. Sobrou uma minoria de 200, que não quiseram seguir conosco. Então esses foram levados junto com as joias, para que o seu lar tivesse mais luz e calma e mais amor do que eu. É só trabalhar no caminho do bem. E tudo se resolve. Muita paz na família. Façamos nossa prece. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o a derrocada moral. Hoje, guardamos-nos na condição do parente difícil que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando ao mergulho à lagoa do vício. Hoje, temos de volta por filha incompreensível, necessitando de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito do irmão que nos seguiu o exemplo menos feliz. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, encontramos com este mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de modéstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companhia inexperiente e a língua de todo auxílio, situando-o nas garras da delinquência. Hoje, achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigado da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível dos pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar o carinho e a fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorri para os que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da tua luta em casa.